Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para toda a galera de Gramame. E hoje estamos aqui para mais uma nova videoaula. Eu estou gravando de novo porque a primeira deu errada. O professor é Luiz César Rodrigues. O tema, vamos falar sobre a polaridade da ligação e a eletronegatividade. Meu nome é Douglas Manuel, sou aluno do curso de Biotecnologia. Estarei abordando sobre esses temas. Vamos falar um pouco sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Quando se encontra ligado a outro elemento químico, diferente por meio de uma ligação covalente, isto é, em que há o compartilhamento dos elétrons, considerando essa molécula como estando isolada. Vamos considerar dois exemplos para entender melhor o conceito que eu acabei de falar sobre a eletronegatividade. Primeiro exemplo, a molécula de gás hidrogênio, H2, H ligado a H. Quando dois átomos de hidrogênio aproximam-se, ocorrem ao mesmo tempo forças de atração entre o núcleo de cada um desses átomos. O elétron do outro átomo. E forças de repulsão entre os elétrons e os núcleos dos dois átomos. Quando essas forças atingem o equilíbrio, os dois elétrons ficam em uma região das eletrosferas, que é algum lugar entre os dois átomos da molécula em que ambos interagem com os dois elétrons, ficando estáveis, ou seja, os dois átomos compartilham par de elétrons. Essa, como mostrado aí na imagem, essa é uma ligação covalente que forma uma molécula, mas visto que os dois átomos dessa molécula são exatamente iguais, o hidrogênio e o hidrogênio, a maneira com que eles vão se atrair os elétrons para si também é a mesma. Assim dizemos que não há diferença de eletronegatividade, ou que ela será apolar, esta ligação. Vamos para um segundo exemplo. A molécula de cloreto de hidrogênio, o HCl. Nesse caso, o compartilhamento de um par de elétrons é realizado entre elementos diferentes, pois, nessa ligação, o átomo do cloro atrai os elétrons com maior intensidade que o hidrogênio. Por isso, dizemos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Entendeu? O cloro que vai ser mais eletronegativo. Como mostra a figura, em virtude da diferença de eletronegatividade, é formado um dipolo elétrico, que são dois monopolos elétricos, com os elétrons tendendo a serem mais atraídos pelo cloro. Então, a ligação hidrogênio e cloro terá uma carga parcial negativa no cloro e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Portanto, essa é uma molécula com diferença de eletronegatividade e vai ser apolar. É apolar. E é polar. Desculpa. Isso nos mostra que a eletronegatividade é uma grandeza relativa e não absoluta, pois ela é determinada levando-se em conta comparações de forças exercidas pelos átomos em uma ligação covalente. Vamos falar sobre Linus Carl Pauling.
Linus Carl Pauling foi um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos da América. Também é conhecido como cristalógrafo, biólogo molecular e pesquisador médico. Pauling é amplamente reconhecido como um dos principais químicos do século XX. O dia do seu nascimento foi no dia 28 de fevereiro de 1901. Morreu no dia 19 de agosto de 1994. Linus Carl Pauling venha morrer. E foi muito importante toda a sua trajetória. A eletronegatividade, ela está relacionada à atividade dos átomos. Existem várias formas de se calcular a eletronegatividade, mas a mais comum é a escala de eletronegatividade proposta por Linus Carl Pauling. Em função de medir a eletronegatividade dos elementos químicos, a eletronegatividade está relacionada à atratividade dos átomos e moléculas, ou seja, ao potencial que possuem de atrair elétrons. O conceito de eletronegatividade é útil, embora seja um tanto vago. Ele se relaciona, entretanto, com o caráter iônico das ligações. Os químicos descobriram, conforme ilustrado na figura, que existe uma correlação entre a diferença de eletronegatividade dos átomos ligados e o grau de ionicidade expresso como porcento de caráter iônico. À medida que a diferença de eletronegatividade aumenta o caráter iônico. Será que essa tendência nos permite dizer que um composto é iônico e outro é covalente? Não podemos apenas dizer que uma ligação é mais iônica ou mais covalente que outra? A afinidade eletrônica foi à primeira vista, pode parecer que ela e a afinidade eletrônica medem a mesma propriedade, mas não. Embora a afinidade eletrônica tenha sido introduzida anteriormente como um critério para decidir qual é o átomo central em uma molécula, os experimentos indicam que a eletronegatividade é uma escolha melhor. Isto é, o átomo central é geralmente o átomo menor de eletronegatividade. Tabela periódica. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, como está na figura aí, ou seja, conforme os períodos aumentam para cima, maior é o número de camadas da eletrosfera, dos elementos, e, portanto, maior o seu raio, o que influencia diretamente na sua eletronegatividade, já que haverá uma aproximação menor entre os elétrons a serem compartilhados e o núcleo do átomo que exerce o ponto de atração. O elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica vai ser o flúor. O gás de flúor ele é tão reativo que pode incendiar tudo que tocar. A eletronegatividade influencia na ligação entre os átomos, já que haverá possibilidade de maior ou menor atração. Um átomo com mais eletronegatividade atrai para si mais elétrons. A diferença de eletronegatividade entre os elementos determinam se a ligação será polar ou apolar. Se a diferença de eletronegatividade for igual a zero, a ligação será polar. Ao contrário disso, será polar. Entendeu? Vou repetir só para fixar. Se a diferença de eletronegatividade, isso é muito importante,
ela for igual a zero, a ligação será apolar. Do contrário, a ligação será polar. A polaridade das ligações químicas explica fatores como o fato de água e óleo, o exemplo mais básico que temos na química, não se misturarem em razão da polaridade das moléculas da água. Uma das ligações mais fortes conhecidas. O óleo permanece em sua superfície, já que, para que pudesse imiscuir-se na água, seria necessário o fornecimento de uma quantidade razoável de energia para quebrar suas moléculas, ou ainda que sua ligação fosse também polar, o que não ocorre, já que as ligações químicas de óleos e gorduras são apolares. Além disso, os hidrocarbonetos, moléculas formadas por hidrogênio e carbono, muitos deles derivados do petróleo, são também apolares. Todo mundo sabe disso, isso já está em todo canto, é apolar, vai. Sim, mas vamos falar. A eletronegatividade, ela, portanto, está relacionada à força para rompimento de ligações químicas das moléculas. Numa ligação química, o átomo com maior eletronegatividade, ao atrair os elétrons, ficam com a carga negativa. Por outro lado, os átomos com menor eletronegatividade perdem elétrons e, em razão disso, adquirem carga positiva. Vamos para os exercícios, dadas as distribuições eletrônicas a seguir. Nosso primeiro exercício. Tópico 1. 1s2, 2s2, 2p3, o 2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, o terceiro tópico, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tópico 4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O 5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Qual dos átomos apresenta a maior eletronegatividade? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? 5 segundos para a resposta. Já temos a resposta. Os elementos 2, 4 e 5 são metais. Isso todo mundo sabe. E os elementos 1 e 3 são ametais. Logo, eles, 2, 4 e 5, apresentam menor eletronegatividade. Para definir quem é mais eletronegativo, 1 ou 3, vamos levar em consideração o fato de o 1, que é 2 níveis, apresentar menor raio que o 3. 3 níveis, por isso a letra A é a correta. Parabéns quem acertou. Exercício 2. O elemento químico mais eletronegativo do terceiro período da tabela periódica é o sódio, o argônio, o cloro, o boro ou o telúrio. 5 segundos. Vamos para a resposta agora. Quando se analisa a tabela periódica, a ordem dos elementos no terceiro período é o sódio, o cloro e o ar. Os elementos boro e telúrio não estão no terceiro período, por isso são desconsiderados. Como a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e os gases nobres não entram na avaliação. O elemento mais eletronegativo é o cloro. Letra C, parabéns a quem acertou e aos envolvidos. Vamos para o exercício 3. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, importante em relação a essa propriedade. Assinale a afirmativa correta.
O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos, o flúor, ou o sódio, ou o carbono é mais eletronegativo que o silício. O potássio é mais eletronegativo que o cálcio? Tempo para a resposta. Vamos para a resposta. A letra A, ela vai estar errada porque o frâncio é menos eletronegativo por ter o maior raio. A B está errada porque o flúor é mais eletronegativo por ter menor raio. Essa justificativa já anula a C. E aí está errada porque o potássio tem menor número atômico que o cálcio. O cálcio não, o carbono. Estando eles... Não, pera. Então... Estando eles no mesmo período, por isso é menos eletronegativo. Por isso que a letra D é a correta. Fucking memes, posting on Facebook, the stupid catch me outside memes, the pickle Rick memes, man fuck Normie! When I die bury me inside a Gucci coffin, make hits all day and there ain't no stopping. Jay kill Josh A, make tracks too often, I don't need a gold chain cause we're too damn awesome. When I die bury me inside a Gucci coffin.